Oi, gente, tudo bom? Então eu vou continuar a explicação sobre o povoamento da América. Então a gente está vendo essa questão dos povos da pré-história e tudo mais. Então a gente viu como eles chegaram na América e agora a gente vai ver como eles viviam dentro desse território. Então a gente está pensando esses povos de uma maneira bem geral mesmo, né? América do Sul, América do Norte e América Central. Então a gente faz um resumão de como eles viviam. Eles eram inicialmente caçadores e coletores, tá? Eles vão viver em pequenos grupos e eles são nômades, ou seja, não tem moradia fixa. Eles já utilizavam fogo, tá? Existem vestígios de fogueiras que foram encontradas e esses humanos, né? Esses povos, eles eram caçadores e eles, já falei, né? Mas eles caçavam alguns animais da megafauna que a gente já vai ver o que é. Como eles eram caçadores e coletores, eles não viviam em lugar fixo. Eles viviam por um tempo em uma região. Quando os alimentos daquela região acabavam, eles iam para outra região. Eles não tinham uma moradia fixa. Isso vai mudar ao longo do tempo por causa de um processo muito importante. Qual é ele? A agricultura. Então ela vai surgir para esses povos há mais ou menos 7.000 a 4.000 anos antes de Cristo, se tem mais ou menos essa data. E esses povos então passam a plantar os seus alimentos, não dependendo mais somente do que a natureza dá. E eles controlam então como será a alimentação, o que eles vão se alimentar, quando tem que plantar, a quantidade e tudo mais. O que esses povos então plantavam? Milho, batata, abóbora, cacau, mandioca, feijão. O processo de compreender e dominar a agricultura vai estar junto com outro processo, que é a domesticação dos animais, ou seja, é um momento que você passa a utilizar os animais, tanto para alimentação como para carregar objetos. Pensem que antes eles caçavam, então eles tinham que entrar dentro de matas, enfim, florestas e fazer a caça desses animais. Quando você tem a domesticação dos animais, você passa a ter eles sob seus cuidados, ou seja, você alimenta, você engorda ele para depois ir para o abate e depois essa carne ser utilizada pelos grupos, né, pelas pessoas. Então você está domesticando os animais. Alguns animais então que foram domesticados nesse início: a lhama, a alpaca para carregar objetos, o pato então para alimentação e cachorro para ser utilizado não para alimentação, mas para ser utilizado como guarda ali, para cuidar daquela região, porque ele ajudava os homens na caça também. E esses dois processos da agricultura e da domesticação dos animais vão estar ligados à sedentarização, ou seja, esses povos, por causa da agricultura e da domesticação dos animais, passam a viver em um lugar fixo, porque não tem como você plantar algum alimento, por exemplo, milho, e sair embora, né? Ele não vai crescer, ele não vai dar nada. Então a agricultura faz com que as pessoas fiquem fixas, né? Você planta, você cuida, você colhe, você se alimenta, e assim você vai ter todo esse ciclo toda vez que você vai fazer isso com o alimento. Então a sedentarização é ficar em um lugar fixo, né? E por causa disso a gente vai ter a formação das primeiras aldeias. Mas falei para vocês sobre os animais da megafauna. Então a gente vai ter, vivendo na região da América, né, animais muito grandes. Por exemplo, na região da Amazônia foi encontrada a preguiça gigante. Ela tem uma altura de mais ou menos de 4,5 metros. A gente vai ter o mamute, a gente vai ter tigre dente de sabre e vários outros que são animais muito grandes que já não são encontrados mais. Eles entraram em extinção, mas é possível então encontrar seus fósseis que são estudados até hoje, tá? Então, pra gente ter uma comparação, a preguiça gigante, ela era quase o tamanho de uma girafa, né? A girafa tem 6 metros e uma preguiça gigante, ela tinha 4,5 metros, então eram animais muito grandes. E eram caçados, então, por esses habitantes dessa América. Então, só pra gente relembrar, a gente viu como viviam ali dentro da América, agora a gente vai falar um pouco de Brasil. Então, como viviam esses primeiros habitantes? A gente já falou aqui da Luzia, só para vocês lembrarem quem é ela. Então, o fóssil mais antigo encontrado na América está localizado no Brasil, na região de Lagoa Santa, e é o fóssil, então, aqui da Luzia. Aqui foi o fóssil encontrado e aqui a reconstituição do rosto dela, de como ela seria.
Então a Luzia, ela vivia em grupo, eles viviam de caça, coleta, pesca e eram nômades, tá? Então os primeiros grupos que viveram na região do Brasil eram nômades, tá? E além do grupo da Luzia, foi possível encontrar alguns outros grupos que vão viver na região de São Paulo, que também tinham o hábito de viver em grupos pequenos, viver da caça, da coleta, da pesca e que também eram nômades. A gente vai ter outro grupo que vivia no Brasil, serão os sambaquis. Sambaquis, eles podem ser encontrados em sua maior concentração em Santa Catarina e nos litorais, tá? Os sambaquis são datados de mais ou menos 6.000 anos atrás. Eram povos que viviam na região litorânea e que acumulavam coisas que eram extraídas no mar. E como eles iam acumulando, né? Eles iam jogando ossos de peixe, restos de fogueira, e nisso, esse acúmulo formou montanhas que chegam a ter 30 metros de altura. E daí, escavando essas montanhas, os arqueólogos entenderam que ali viviam povos, né? Ali foram jogados propositalmente todas essas coisas que formam essas montanhas. Então, começou a estudar esse grupo, e esse grupo a gente chama então de sambaquis. Então, a gente vai ter aqui no litoral de Santa Catarina algumas reservas, então que você não pode ir lá e tal, você só pode visitar. Tem toda uma preservação, tem museu de sambaquis em Joinville, por exemplo. Então, o sambaquis é algo que está próximo a gente, que a gente pode visitar, e alguns às vezes até já conhecem. A gente também vai ter no Brasil, na região amazônica, então, alguns povos que vão dar origem aos povos indígenas que a gente conhece atualmente. Esses povos viviam, então, em grupos, tá? Eles vão viver mais ou menos há 4.000 anos atrás, e são povos que já desenvolveram a prática da agricultura e da cerâmica. É por causa da cerâmica que nós conhecemos esses povos, tá? É a cerâmica da região ali amazônica que foi encontrada, e ela é datada desse período, então a gente sabe que viveu algum povo ali a partir desses vestígios.